O livro de Samuel, capítulo 15, certamente o capítulo mais conhecido de 1 Samuel, quando nós nos deparamos aqui com uma situação muito constrangedora na vida de Israel, por meio não do povo, né? Não é o povo que vai ser exortado dessa vez, mas o rei. O rei desobedece a Deus e está cheio de motivações que aparentemente são justas aos seus olhos, mas que não serão recebidas por Deus. 1 Samuel 15, versos 1 a 23, ouçamos a leitura da palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Havilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E disse ele: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não me deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Vamos orar ao nosso Deus.
Senhor, diante desse texto tão confrontativo, nós queremos te pedir, pela tua misericórdia e não pela nossa capacidade, que o Senhor nos faça entendê-lo, entender a mensagem que o Senhor trouxe para Israel naquele tempo e a mensagem que o Senhor deseja falar com esta igreja local hoje pela manhã. Todos nós somos o teu povo, temos uma única fonte de verdade, que é a tua revelação. Usa, Senhor Deus, o ministro da palavra que o Senhor mesmo levantou, para que não fale de si, mas fale do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos instrua esta manhã, para o louvor da tua glória. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Todos nós, irmãos, temos as nossas próprias preferências, o nosso modo de agir, nós temos a nossa personalidade, e isso é preservado por Deus em nossa religião. Deus não nos exclui de quem nós somos, Deus não nos esvazia de quem nós somos para que nós possamos servi-lo. Não é assim que Deus faz. Deus preserva a personalidade, mas Deus quer que todos façam de acordo com a vontade dele. Ou seja, nós não somos iguais. Nós temos formas diferentes de pensar, de agir, de reagir com as situações. Uns são mais rápidos, outros são mais vagarosos. Uns pensam um pouco mais, outros são mais imediatistas. Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro. Mas o que importa de verdade é que a nossa ação ela esteja em conformidade com a vontade de Deus. Só que tem um problema. Para que as nossas ações estejam de acordo com a vontade de Deus, o nosso coração precisa se submeter a Ele. Ou seja, há um aspecto interno que move as nossas mãos. E aqui é preciso lembrar que é possível, sim, que nós tenhamos aspectos externos muito semelhantes ao que diz a palavra de Deus, como faziam os fariseus, que externamente pareciam guardar a lei, mas internamente não guardavam. Só que isto não é requerido por Deus. Na nossa religião, as mãos precisam ser o espelho do coração. Portanto, fazer o que Deus manda só é cumprido quando isto provém de um coração submisso à vontade revelada do Senhor. Deus não quer só a ação externa, Deus quer o coração. Portanto, Deus julga desde a intenção dos nossos corações, passando pela ação em si e chegando às consequências das nossas ações. Nós só cumprimos a vontade de Deus quando, de fato, o nosso coração se inclinou à vontade, se submeteu à ordem, as nossas mãos agiram em conformidade com as nossas intenções e, consequentemente, o que vem dessas ações é requerido por Deus e é interpretado por Deus como algo bom. Se eu falho em alguma dessas partes, eu não cumpri a vontade de Deus. Porque os fariseus, mais uma vez exemplificando por meio deles, cumpriam a lei externamente quase que em perfeição. Mas eles foram acusados, muitas vezes, pelo Senhor de não cumprir a lei. De dizer que cumpre, mas não cumprir com o coração. Portanto, irmãos, o princípio da obediência está no coração, não nas mãos. Nos preocupemos mais com o nosso coração, em primeiro lugar, do que com o que fazem as nossas mãos, porque este é o caminho para a obediência. E eu digo isso, irmãos, porque todos nós somos muito preocupados com o que pensam a nosso respeito, do que avaliam os outros a nosso respeito. É claro que nós devemos ter um certo cuidado com a nossa reputação. É bíblico e é bom. Porém, se nós nos apegarmos somente a isso, há uma tendência muito forte de que as nossas ações externas elas não estejam governadas por um coração temente a Deus, mas por um coração soberbo que deseja a aprovação alheia. E isso não é nada bom. Isso não é obedecer a Deus. As boas intenções é que vão governar a verdadeira obediência. E, diante desses princípios, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, que nos ensina muito a cuidar das intenções,
As pessoas chegam em textos que são textos polêmicos, né, difíceis de serem interpretados, como lá em Apocalipse, aquele número, né, tão temido do 666. As pessoas têm um temor de ter a marca da besta e não compreendem o que é a marca da besta. Se você for lá em Apocalipse capítulo 13, vai perceber que a marca da besta nada mais, não é um chip que vai ser implantado, né, debaixo da pele do homem, nem na cabeça, nem coisa dessa natureza, né? As pessoas têm tanto medo de um chip que vai ser implantado, quando na verdade já foi e eles não perceberam. O que o texto fala ali em Apocalipse é que os homens eles estão pensando como o mundo. Veja, os que não têm a marca da besta vão ser proibidos de comprar, de vender, de negociar, de ter boa relação com o mundo. Por quê? Porque eles não pensam como o mundo. Então, o mundo irá os excluir. A marca da besta é pensar como o mundo. O mundo, ele é amigo dos que pensam como ele. E é inimigo dos que se submetem à lei de Deus. Então, se você de fato tem medo, né, tem temor a respeito daquele texto, cuide muito mais do seu coração do que de qualquer outra coisa, do que da sua mão, por exemplo, com medo de um chip. Porque o alerta que nos é dado ali diz respeito à forma como nós enxergamos o mundo. Se nós enxergamos o mundo como os ímpios, nós já temos a marca da besta. Sabe por quê? Porque esta marca diz respeito a uma maneira de interpretar as coisas que estão ao nosso redor, que não provém da palavra, mas provém de um coração secular. Estes serão amados pelo mundo, poderão comprar e vender, serão muito bem vistos pela sociedade do nosso tempo. Mas os que se amoldam à vontade de Deus, que se submetem à vontade de Deus, serão perseguidos e mal vistos pelo mundo. Pois bem, se há uma coisa para que nós tenhamos cuidado, é com o nosso coração e com as intenções do nosso coração. Eu digo isso porque nós estamos diante de um texto em que grita a esse respeito. Ele não fala, ele grita a respeito do cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. O rei Saul, que foi levantado por Deus quando era absolutamente uma pessoa desprezível em Israel, sem uma família tradicional, sem uma família que pudesse fazer com que alguém pensasse ser ele um rei, esse homem saiu do nada para ser rei de Israel. E depois que se tornou rei de Israel, ao invés de se submeter à vontade do Senhor, ao invés de passar a tentar entender a revelação divina, ele passa a governar segundo as suas próprias intenções de coração. Isso era tão verdadeiro para a vida de Saul, que Samuel, o profeta, quando começa a falar no capítulo 15, lembra-o por mais de uma vez de onde ele vem. Observe, verso 15, capítulo 15, verso 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Saul, lembra de onde tu vieste. Foi Deus que me enviou para te ungir rei. Você não nasceu rei. Você não nasceu numa família imperial. Você era um homem comum. Então, se Deus te ungiu rei por meu intermédio, me ouve, porque eu sou o mensageiro de Deus para falar como você tem que governar o povo de Deus. É sempre bom lembrar as autoridades de onde elas têm autoridade, de qual é a origem da autoridade que elas exercem. Dizer aos nossos pastores, lembrar os nossos presbíteros e diáconos, que a autoridade que Deus nos deu não é nossa, não procede de nós mesmos, mas do Senhor. Portanto, toda decisão, toda instrução, toda correção tem que ser na palavra dele, não fora da palavra dele. Os membros da igreja estão subordinados aos seus pastores até que estes se provem fiéis
a palavra do Senhor. Fora da palavra, não há autoridade para os presbíteros. Fora da palavra, não há autoridade para o governo civil, não há autoridade para um pai, não há autoridade para um marido. Se o líder, se a autoridade deixa de estar debaixo da autoridade de Deus, ele passa a ser autoritário e não uma autoridade constituída pelo Senhor. Ele não será aprovado por Deus, mas reprovado. Lembrando isso, logo em seguida, ele continua, verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Porque Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens em Judá. Esta é a ordem de Deus. Deus olha para o rei, por meio do profeta, e diz: você vai lá, porque eu me lembrei da maldade de Amaleque. Nós não vamos ler, mas vocês podem depois conferir em Êxodo 13 e Deuteronômio 25, verso 17. Êxodo 13, 8, Deuteronômio 25, verso 17. Nesses dois textos da história de Israel, o povo de Amaleque aparece na mesma situação. Um é a história em si e o outro é a lembrança da história. Israel foi maldosamente, covardemente atacado por trás por esse povo. Foi de uma maneira traiçoeira que Amaleque atacou e fez um grande mal a Israel. Isso aconteceu há muitos anos, ainda no período de Moisés, mas Deus não esqueceu. Os irmãos lembram que o segundo mandamento diz que o Senhor, ele abençoará, terá misericórdia até 1000 gerações. Mas antes ele diz: eu amaldiçoarei a segunda e a terceira geração daqueles que me odeiam. Você tem noção de como é importante cuidar da adoração? Não só porque eu, como pessoa, devo adorar a Deus de uma maneira devida, mas se eu formo família e eu instruo os meus filhos numa adoração que não condiz com a vontade revelada, os meus filhos vão sofrer, os meus netos vão sofrer, e haverá sim nesse processo aquilo que se chamamos de maldição hereditária. Se existe em algum momento, é aí no segundo mandamento. E Deus guardou a ira para o dia da vingança. Ao observarmos um texto como esse, irmãos, é possível que com a mentalidade que nós temos hoje, que é muito moldada pelo mundo, né? Muito cuidado com a marca da besta, aí está, mais uma vez ela aparecendo, nós temos peninha dos amalequitas. E nós possamos pensar, como os ímpios pensam, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito severo, ao contrário do Deus do Novo Testamento, que é um Deus bondoso, misericordioso. Isso não é verdadeiro. É exatamente o mesmo Deus. O Deus que, lá em Atos dos Apóstolos, matou aquele casal que se levantou contra ele em mentira, Ananias e Safira, é o mesmo Deus que também, diante de um dos grandes homens da história de Israel, lá em Levítico capítulo 10, matou 2 sacerdotes filhos de Arão. É o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que agora vai vingar o seu povo pela maldade de Amaleque. Pense a cena. A igreja vai sair em guerra. E eles vão chegar nos amalequitas e vão matar um por um. Eles vão matar os soldados que vão atacá-lo. Depois que acabar com o exército, eles vão para as casas dos amalequitas. Eles vão abrir as portas dos amalequitas. Eles vão matar o pai, o filho e o bebezinho de colo, amando de Deus. Este é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que é Senhor da vingança. Ora, se nós lermos no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, os irmãos vão perceber que a vingança não nos pertence.
É vedada a vingança aos homens. Eu não posso fazer nada por vingança. Mas no capítulo 13 é dito que toda autoridade procede de Deus. E aí sim diz que Deus é o Senhor da vingança. E Deus dá ao magistrado civil a espada para que vingue em seu nome. Ora, a espada nada mais é do que o símbolo da morte. Portanto, o Estado tem poder para matar as pessoas a mando de Deus no Novo Testamento. Portanto, nada mudou. O que mudou foi o Estado, não foi Deus. O Estado que saiu da vontade do Senhor. Pensando nisso, irmãos, por que matar até as criancinhas de colo? Porque você tem que entender que este povo, como um todo, estava corrompido pelo pecado. Que os filhos mereciam, porque estavam todos debaixo de uma maldição divina. E se você tem pena ainda disso, saiba que os teus filhos também estavam debaixo da mesma maldição. Que todos os nossos filhos mereciam, em qualquer idade, o inferno. E o que muda o futuro dos nossos filhos para os filhos dos ímpios não é porque nós somos melhores do que eles, mas porque a graça nos alcançou, porque nós estamos debaixo da aliança de Deus, não porque nós somos melhores. É para que nós entendamos a gravidade do pecado, irmãos. O pecado faz com que criancinhas de colo, que nasceram no pecado, por conta do pecado original, sejam passíveis de um inferno. Logo, devemos compreender que as criancinhas que nascem fora da aliança, sem a esperança da aliança, muitas delas foram para o inferno. Sem nunca terem cometido pecado, mas porque foram concebidas no pecado. É assim que se entende um texto como esse. É você compreendendo a teologia da aliança, que traz maldição e bênção para nós e para a nossa família. E a partir dessa verdade, dessa doutrina, interpretar o texto de 1 Samuel, capítulo 15. Mate todos. Não deixe absolutamente nada, inclusive o gado. Essa foi a ordem do Senhor. E aí Saul começou a cumprir a ordem. Veja, verso 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pois emboscada no vale, disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Chegando próximo a Amaleque, eles encontraram outro povo que habitava ali em Canaã, os queneus. Só que lá atrás, na história de Israel, os queneus foram bondosos com Israel. Eles ajudaram Israel a passar pelo seu caminho. E aí Deus se lembra também. Porque Deus não é o Deus só de maldição, é o Deus de bênção para nós e para os nossos filhos. Então, a bondade dos pais, dos avós, dos bisavós, dos queneus, alcançou os filhos. E eles agora estão sendo alertados por Saul para que saiam do meio dos amalequitas, para que não sejam mortos também. Isso nos faz entender, irmãos, como nós devemos manter certa distância dos ímpios. Porque quem está no meio dos ímpios pode muito bem ser corrompido com o mesmo pensamento deles e, no final, ter o mesmo destino deles. O alerta do rei foi: saiam do meio dos amalequitas para que a ira de Deus não seja também sobre vocês. O povo de Deus, tenham cuidado com amizades íntimas demais com os ímpios, para que quando a ira de Deus seja derramada sobre eles, não caia sobre vocês também. Os judeus, eles têm uma espécie de provérbio, um dito que era muito comum na época, citado por Matthew Henry no seu comentário. Os judeus diziam assim: ai dos ímpios e ai dos vizinhos dos ímpios. Ai dos ímpios e ai dos vizinhos dos ímpios, de quem anda ao redor dos ímpios, de quem segue os caminhos dos ímpios, de quem é influenciado pelo pensamento dos ímpios.
Porque no final você tem a mesma marca do pensamento dos ímpios. Você enxerga o mundo como eles. Não brinque com isso. Investiguem as suas influências. É um dos exercícios mais profundos, mais difíceis, mas também um dos melhores para a nossa vida cristã. Investigar a origem dos nossos pensamentos. Nós não somos tão originais assim, irmãos. Não somos. Nós estamos replicando o que alguém disse. Então, se isso é verdade, eu preciso saber de onde eu estou replicando a forma como eu penso. Porque se eu replico o que diz a Escritura, ótimo. Mas se eu replico o que diz o mundo, eu estou perdido. Para investigar, eu preciso ir lá no meu coração. Por que eu agi assim em determinada situação? Por que eu falei o que eu falei? Por que eu fiz do modo como eu fiz? Não existe outra forma melhor de agir. Ora, e se eu preferir essa, é porque essa tem governado o meu coração. De onde vem isso? Eu entendi agora. Aqui está o fundamento do meu problema. Aí agora eu vou saber quem me influencia, quem está ao meu redor que age assim, que fala assim, que pensa assim. E eu vou me afastar. É um exercício que só você pode fazer. Há sim a possibilidade, num aconselhamento, os pastores te ajudarem a fazer isso. Mas não é fácil. Não é fácil. Na maioria dos casos, os homens tendem a se proteger desse tipo de exercício. Mas é necessário fazê-lo. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu penso como eu penso? Por que eu falo do modo como eu falo? Até encontrar o fundamento. Daí eu vou pensar. Veja, é difícil deixar de agir e pensar assim. Mas se tornará mais fácil se eu me afastar das pessoas que me influenciam. Saul disse aos queneus: saiam do meio do povo de Amaleque, porque eu vou destruí-los. Saiam do meio dos ímpios, porque Deus irá destruí-los. Ele continua. Verso 7. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A ordem foi: destrua tudo. O que é que eles pensaram? Tudo. Mas espera aí. Olha a qualidade dessas ovelhas. Olha o gado dos amalequitas. Tanta gente passando necessidade. Quantas pessoas precisando. O culto a Deus, o próximo sábado a gente pode levar um cordeiro maravilhoso, sem defeito. Deus vai se agradar. O rei Agag vai matar o rei. É melhor a gente levar. Quem sabe o rei vira nosso amigo, ou alguém paga uma indenização para a gente libertá-lo, paga uma espécie de fiança pela prisão. Tem tanta coisa boa que pode acontecer. Nós matamos o povo, mas o melhor do povo nós preservamos. Espera aí, mas o melhor? Quem é que diz o que é bom e o que é ruim? Você percebe? É assim que nós começamos a pensar. Quem diz o que é bom e o que é ruim é Deus. Quem diz o que é desprezível e o que é honrável é o Senhor, não é o homem. Mas porque ele tinha uma forma de agir, de pensar que era mundana, ele começa a atribuir os valores das coisas do mundo, quando na verdade só o Criador tem autoridade para isso. Então a gente vai preservar, nós não vamos destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Eu vou ficar com as ovelhas, eu vou ficar com o gado, Deus vai se agradar. É impossível não se lembrar de uma história
que em alguns pontos é parecida com essa no Novo Testamento. Quando a mulher de um coração bondoso derramou o vaso do perfume mais caro sobre os pés de Cristo, vocês se lembram do que Judas disse? Que desperdício. Que desperdício. Poderia ter sido usado o dinheiro desse perfume para ajudar os pobres. Não sabem utilizar bem o dinheiro. Eu é que sei. Só que João, que é um comentarista, evidentemente por conta da capacidade do Espírito, é onisciente. Ele, investigando o coração de Judas, disse: mas ele disse isso não porque cuidava dos pobres, mas porque era ladrão. Veja, a aparência da religião era maravilhosa. Melhor do que jogar nos pés de Cristo, que não vai servir para mais nada, na cabeça dele, era ter vendido e dado comida aos pobres. Mas João disse, ele não disse porque cuidava dos pobres, mas porque ele era ladrão e guardava a bolsa, ou seja, era o tesoureiro da igreja que queria mais dinheiro para ele continuar roubando a igreja. Se nós, irmãos, formos enganados apenas pelas aparências das coisas, nós estamos perdidos. Se a gente começa a avaliar o mundo, não de acordo com a vontade revelada de Deus, mas com a nossa inteligência, a gente está perdido. Porque para muitos ímpios, maldosos, maliciosos, eles vão chegar e dizer, não precisa disso tudo não. É muito exagero da religião de vocês. É desperdício. Um dia inteiro dedicado a Deus, você faz o seguinte, você escolhe, ou vai no culto da manhã, ou vai no culto da noite, e o resto é o dia da família. Você precisa ter um tempo para a sua família, você precisa dedicar tempo para os seus filhos, você tem uma semana muito conturbada, muitos aqui trabalham até no sábado, aí chega o domingo, vocês ficam enfurnados na igreja. Isso é Satanás, no teu ouvido. É a voz da serpente no nosso ouvido, irmãos, nos instruindo contra a vontade de Deus revelada, que nós devemos ter culto o dia todo, na verdade. Nós deveríamos estar aqui pensando em como termos mais cultos. Como eu posso aproveitar na minha casa mais vezes durante o dia do Senhor esse privilégio de estar na presença de Deus. Não discutir se a gente vai ter um a cada 15 dias. Daqui a pouco vai ser isso. Nós temos muitas igrejas na nossa cidade que não estão reunidas hoje pela manhã para o culto público. No máximo, elas têm escola bíblica dominical. E existem outras que tentaram preservar um culto de 20 minutos. Não tem pregação, não. É um devocional rápido. Porque a gente precisa fazer a escola bíblica dominical, que não é ordenada. Percebe? Com o passar do tempo, essa escola bíblica dominical ela vai enfraquecendo de uma forma que já não tem mais quase ninguém. Então, no fim das contas, o que é que aconteceu com a igreja? Nem tem culto, nem tem escola dominical. Satanás ganhou, agora só tem um culto por semana. E o outro vai ser atacado. O outro vai ser atacado. Tem um filme aí do Brasil Paralelo, eu não assisti ainda não, mas que fala sobre a forma do diabo agir. Tem um recorte do filme que eu achei fantástico. É como se o diabo estivesse falando assim para o assistente dele e dizendo, foque nos hábitos. Foque nos hábitos do cliente. Ele diz, humildade não é um problema não. Porque a mais sofisticada maldade é quando um homem se sente humilde. Foque nos hábitos. Deixe eles pensarem que são. Deixe eles pensarem que são piedosos. Deixe eles pensarem que são humildes. Mas vai mudando o hábito.
Porque a gente não percebe, irmãos, os nossos hábitos estão mudando. A igreja está mudando. E em muitos pontos para pior. Era impensável para os nossos pais. Era um absurdo para os nossos avós alguém dizer que no domingo não se iria para a igreja manhã e noite. Até no meio das denominações que nunca trataram do dia do Senhor, uma coisa é certa, o domingo é dia de igreja. Mas agora não é mais, agora o domingo é o dia da família, porque Satanás tem focado nos nossos hábitos. Quando a gente menos espera, nós estamos com os hábitos transformados, com o coração transformado, mas ainda com a percepção que somos crentes. Porque vai dizer uma pessoa dessa que não vai para a igreja que ela não é crente? Ela não aceita, não. Porque agora ela tem o jeito dela de exercer a religião, o meu cristianismo, a minha forma de enxergar a religião. Olha, mas a religião não é uma criação humana, é uma criação divina. E se o cristianismo é uma criação divina, o autor é que diz como essa religião deve se manifestar. E nós começamos a dizer, não, é muito mais proveitoso isso. É muito mais proveitoso, em vez de ter ceia toda semana, deixar uma vez por semana. Uma vez por mês, aliás. Deixa mais longo o tempo. E os nossos hábitos vão mudando, irmãos. O que nós temos aqui em termos de incentivo aos irmãos terem famílias grandes, muitos filhos, isto não existe mais. Não existe. São pouquíssimas as igrejas em que se fala a respeito desse assunto. Não é incentivado o povo de Deus a cumprir uma das primeiras ordens da Escritura: crescei e multiplicai. E nós temos honrado, irmãos, dentro das nossas limitações e possibilidades, esta ordem divina de pregar no púlpito, de nos alegrar com os irmãos todas as vezes que é anunciada aqui uma gravidez. Porque não vão mudar os nossos hábitos. Não irão mudar os nossos hábitos. Nós não permitiremos. Nós não permitiremos. Nós não queremos apenas a aparência da religião. Apesar dos nossos pecados, das nossas muitas falhas, nós ainda temos a consciência, irmãos, que o princípio da nossa religião está na intenção do coração, não nas nossas mãos. Então, cuidemos, irmãos, das nossas famílias. O avanço da mudança dos hábitos entre os casais não permita que isso aconteça na sua casa. A forma como enxergam os seus filhos, a criação dos seus filhos, não deixem os ímpios dizer como vocês vão criar os seus filhos. Terapeutas, psicólogos, especialistas na área. Com a autoridade de quem? Quem conhece a natureza humana é o Criador. Portanto, quem vai ensinar os nossos pais, os pais da nossa igreja, a educarem os seus filhos é Deus por meio dos seus profetas. Não permitamos, irmãos, que estas péssimas influências entrem no meio da igreja. E se depender dos presbíteros dessa igreja, não entrarão. Não permitiremos. Não dizem que nós devemos escolher muito as nossas brigas? Pronto, pois é, esta daí é uma que eu estou disposto a brigar até o último dia da minha vida. Nós não podemos mudar os nossos hábitos, irmãos. Porque depois nós estamos falando como Saul, chamando as coisas que Deus dá valor de desprezíveis e desprezando as coisas que Deus dá valor. Viramos inimigos de Deus. E vamos sofrer a maldição de Deus como ele sofreu. Veja só, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor: arrependo-me
de ter posto Saul como rei. Eu sei que essa expressão é difícil ser aplicada para Deus, né? Deus se arrependeu. Ora, nós nos arrependemos por um motivo, porque nós não avaliamos bem a situação, não pesamos todas as possibilidades, as consequências, nós temos muita dificuldade, muitas limitações na nossa fala e no nosso pensamento, e aí nos arrependemos. Só que o arrependimento de Deus não é uma mudança nele. Primeiro, é uma acomodação de linguagem, para que coisas tão difíceis de serem compreendidas, de fato impossíveis de serem compreendidas pelo homem, possam ser compreendidas como um pai tenta falar com um filho pequeno, acomodando a linguagem àquilo que ele entende. Então, em primeiro lugar, isso. Arrepender-se, do ponto de vista de Deus, é uma acomodação de linguagem. Mas, por meio de quê? Qual é a expressão desse arrependimento? A natureza do arrependimento de Deus não é ele mudando, mas é o homem mudando. Nunca é Deus mudando. Quando ele leva um profeta para falar com o rei e dizer, por meio de Isaías, arruma a tua casa, porque em 15 dias você está morto. E o rei pede perdão a Deus, clama ao Senhor e volta. E aí o profeta diz, o Senhor se arrependeu. Deus não mudou em nada. Deus não mudou, quem mudou foi o homem que se arrependeu. Então, o arrependimento de Deus foi provocado pela mudança do homem. Quando lá em Gênesis capítulo 6, Deus diz ter se arrependido de criar o homem, e então ele traz o dilúvio, não foi Deus que mudou, foi o homem que mudou. Deus fez o homem plenamente capacitado para cumprir sua lei, mas o homem desobedeceu. Então, entenda dessa perspectiva. Saul mudou. Saul saiu dos caminhos de Deus. Então, o Senhor, como é que ele reage? Ele diz, eu me arrependo. Ele não é digno de estar no posto em que está. E se você pensa que Samuel, que foi um antecessor de Saul, se alegrou com isso, ele não se alegrou. O final do verso 11 diz assim, então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. O nosso dever, quando nós percebemos que algum irmão, amigo, alguém próximo está seguindo um caminho, está pensando como as pessoas do mundo pensam, agindo como as pessoas do mundo agem, a gente vê isso e sabe que Deus vai pesar a mão sobre ele, nós não nos alegramos com isso. O nosso dever é como Samuel. Ele parou tudo o que estava fazendo e foi se contristar diante do Senhor. Ele foi orar intercedendo por Saul. Não deseje o mal, irmãos, dos seus irmãos, especialmente quando eles estiverem num caminho como esse. Ele clamou, verso 12, e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Samuel sabia da obrigação que tinha de anunciar as palavras de Deus a Saul. Então, ele madrugou, saiu cedo de casa e foi se encontrar com Saul. Quando eles se encontraram de manhã, anunciou Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si. Sabe qual foi a notícia que ele soube? Saul chegou. Saul chegou da batalha, e ele levantou um altar para si. Veja só. Vocês vão começar a entender, porque lá no final, esse pecado de obstinação, de desobediência obstinada, é comparado à feitiçaria, à idolatria. Porque o que é idolatria? É você colocar algo ou alguém no lugar de Deus, não é isso? Saul, voltando da batalha, os grandes reis, os grandes líderes de Israel, quando voltavam da batalha, sabe o que é que eles faziam? Levantavam um altar a Deus. Saul levanta um altar para ele, colocando o nome dele e não o nome de Deus, adiante da vitória, da aparente vitória. Verso 13, veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, cumpri
a palavra do Senhor. Ele levanta um altar para si e ele diz a seu respeito: eu fiz o que Deus manda. Você percebe que as pessoas, quando estão enveredadas num pensamento secular, elas olham para o pecado e chamam o pecado de obediência. Eu cumpri. Ora, mas você não cumpriu. Deus disse: mate todo mundo, você não matou. Mas é porque mudou agora a percepção de mundo. Ele já não olha para as coisas como um crente olha. Ele olha como um ímpio olha. É a minha lei. Na minha lei, eu fiz o que era melhor. Pior, muito pior do que um ímpio que não pisa o pé na igreja, que não toca no nome de Deus, que não fala a respeito das coisas de Deus, é alguém que vive na igreja, que frequenta um ambiente, que é membro da igreja, mas pensa como o mundo. Sabe por que é pior? Porque o primeiro, você pode chegar para ele e dizer: rapaz, tu tá perdido, tu precisa de Cristo. E o outro vai dizer o quê? Eu sou crente. Mas pensa como um ímpio. É muito pior. Ele vai dizer: não, mas eu cumpro a lei de Deus, eu faço. Eu me lembro no seminário, nas férias sempre tinha uma convocação para alguns seminaristas serem levados para uma região do Brasil em que a IPB estava fazendo trabalho missionário. Uma vez eu me inscrevi, uma vez era para o Piauí, não tinha mais vaga, e outra vez era para o Rio Grande do Sul, também não tinha mais vaga. Graças a Deus tinha muita gente querendo. Mas quando eu me inscrevi para o Rio Grande do Sul, um pastor disse: você está pensando que lá vai ser mais fácil? Lá é pior do que no Piauí. Eu disse: mas por quê? Porque lá no Sul, a colônia, vamos dizer assim, de luteranos é muito grande. E você vai conversar com alguns luteranos nominais e vai anunciar o evangelho, e diz: não precisa não, eu sou luterano. Só que o sujeito faz anos que não pisa na igreja, que não lê a palavra de Deus, mas ele diz que é luterano. É o crente de IBGE. É muito pior isso aqui, irmãos. Porque ele vai dizer: eu cumpri, eu sou crente. Qual é a resposta do profeta? Verso 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Espera aí, Saul. Você está dizendo que cumpriu, mas as evidências mostram o contrário. Você está dizendo que é crente, mas as evidências mostram o contrário. Não era para matar todo mundo? Por que tem ovelha e tem boi fazendo barulho aqui? Percebe? Não é só a declaração de fé. É importante aquilo que vocês veem sempre aqui. Os pais declaram que vão cuidar dos seus filhos no batismo infantil. Na profissão de fé, os adultos dizem que amam a Deus e que creem de verdade. Isso é uma parte da nossa religião, a profissão de fé. Mas, por outro lado, irmãos, isso precisa ser acompanhado por uma vida na fé. Porque a vida, às vezes, invalida a profissão de fé. Eu olho e digo: não, peraí, mas esses bois, esses jumentos aqui, isso que tu está fazendo aqui, isso não tem nada a ver com o que tu disseste. As evidências, muitas vezes, da nossa vida, elas desfazem a declaração de fé que nós demos em público. Verso 15, disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Eu queria que vocês prestassem atenção na forma como ele usa, né, as pessoas, né, do plural e do singular para se referir à mesma coisa. Quando, no verso 13, ele diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri. A primeira pessoa do singular. Eu cumpri a palavra do Senhor. Aí, em seguida, o profeta diz: mas peraí, e o balido
das ovelhas e o barulho dos bois. Aí no verso 15 ele diz: de Amaleque trouxeram, porque o povo, eles... Não, agora não fui eu cumpri, mas o povo, a pergunta é, mas o povo obedece a quem? Quem é o líder do povo? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos. Veja, eu, eles, nós. Mas resolva aí, quem é quem aqui, meu? Você estava lá ou não estava? Você manda ou não manda? É muita malícia na hora de falar. Porque quando as pessoas começam a se enveredar no pecado, elas se perdem na confusão das suas próprias palavras. Eu cumpri. Mas e esse balido? Não, o povo foi que fez. Mas nós matamos o restante. Isso aqui não passa no crivo de nenhum investigador que tem um mínimo de cuidado com a fala de alguém. Eu preciso que você fale. Você estava envolvido ou não? Então, eu cumpri, o povo trouxe e nós destruímos. Verso 16, então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Samuel não acreditou na conversa de Saul. Sabe por quê? Porque Deus tinha revelado e porque os líderes da igreja não podem ser feitos de besta. Os pastores da igreja têm a obrigação de, a partir da revelação de Deus, serem homens tão bem treinados que eles desconfiam da mentira de longe. Ele nem discute o argumento. Ele diz: agora eu vou te anunciar o que foi que Deus me disse. E sempre é difícil, né? A parte mais difícil do ministério é essa. Você precisa dizer, uma pessoa que está ali tentando se enganar, você chega e desfaz todo o argumento. Está errado. Não foi isso que você fez. Deus te tirou do nada para você ser rei. Mas não é para você usar do ofício em benefício próprio, Saul. É para você cumprir a palavra do Senhor. Você não fez isso, Saul. Você não fez isso. Por que você não fez o que o Senhor mandou? Ele dá outra chance de Saul se arrepender. Veja, verso 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ele é tão obstinado, tão miserável no seu pecado, que o profeta disse: Deus me disse o que você fez. Eu estou ouvindo o balido das ovelhas, e por que você ainda teima em dizer que está certo? Ele disse: porque eu fiz o que Deus mandou. Irmãos, tenhamos muito cuidado, porque o nosso coração pode chegar num nível de obstinação tão tremendo que a gente começa a chamar o mal de bom e o bom de mal. O profeta está dizendo: você está errado, você não fez o que Deus mandou. Ele disse: eu cumpri exatamente o que Deus mandou. Você percebe que há uma distinção muito forte entre Saul e Davi? Porque Davi pecou também de maneira gravíssima. Só que quando o profeta chegou diante de Davi e disse: tu és o homem, ele respondeu: pequei somente contra ti, Senhor. Tu serás justo no julgar e justo no falar. É totalmente diferente, não o pecado, mas a reação ao pecado. Verso 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito,
para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Além de desobediente, é covarde. Ele devia ter dito, o povo pecou porque eu permiti. Ele diz, não, eu não pequei, foi o povo que pecou. Quer dizer, você é líder de um povo, você é rei, você é pastor, você é pai. É para proteger os teus inferiores do pecado. Porque se alguém pecar ali, no final das contas, a culpa é nossa. Basta você perceber que no próprio juízo humano é assim. Você tem uma empresa, seu representante legal da empresa. Quando um funcionário teu faz uma coisa errada e prejudica alguém, a justiça não vai lá no teu funcionário pedir explicação, vai atrás de você. Porque tudo que acontece debaixo do guarda-chuva daquele CNPJ, a pessoa física por trás dele é responsável. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O teu funcionário tem um salário muito inferior ao teu, porque o risco que ele se expõe é menor. Você tem um salário maior do que os seus funcionários, porque o risco que você toma é maior. Agora, quando a responsabilidade vem, é tua e não dele. É tua e não dele. Não sejamos covardes, irmãos. Quando tem um problema na minha casa, o responsável sou eu. Quando tem um problema na igreja que eu sou pastor, o responsável sou eu. Quando tem um problema na empresa que você trabalha ou que você é dono, o responsável é o líder. Saul disse, não fui eu, foi o povo. Verso 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Preste bem atenção, primeiro, num ponto. Deus não está desmerecendo a forma, porque isso vai ser repetido lá no Salmo, né, que Deus requer mais a obediência do que o sacrifício. Mas ele não está dizendo que não quer o sacrifício. Ele está dizendo que o sacrifício é uma consequência da obediência. Eles não andam separados. Lá no Novo Testamento, quando um determinado fiel chega para entregar no gasofilácio sua oferta, mas ele tem um problema com o irmão, a instrução que é dada a ele não é deixa para lá e segue tua vida. Volta lá, reconcilia-te com teu irmão e vem entregar a oferta. Não é entrega a oferta e continua brigado, não é resolve teu problema com teu irmão e deixa a oferta para lá, mas as duas coisas. Deus não recebe a oferta de irmãos que estão em desunião, ponto. Como resolver? Resolve a desunião e volta para cumprir a tua obrigação na igreja. É assim que se resolve. Portanto, Deus requer os sacrifícios. No Antigo Testamento, o sacrifício do animal. No Novo, o sacrifício de louvor, a entrega, a adoração no culto público. Agora, chegar no culto público com uma vida toda desordenada, pensando de uma forma que não deve, agindo em contradição àquilo que diz a palavra e achar que Deus vai resolver, vai receber o culto, não vai. Qual a solução? Pede misericórdia a Deus, confessa os teus pecados, abandona os teus erros e volta no próximo domingo para cultuar. É isso que a gente tem que fazer. Mas a intenção, os ímpios dizem, né, de boas intenções, não é o céu que está cheio, não, é o inferno. É o inferno que está cheio de boas intenções. O professor Olavo de Carvalho disse assim, não existe boa intenção sem amor à verdade. A ilusão de boas intenções é uma das formas mais pérfidas de maldade. É a ternura do diabo. Não existe boa intenção que não seja governado por uma busca sincera à verdade. Onde é que está a verdade? Em Deus. Ora, se eu não busco a Deus, se eu não busco entender a vontade de Deus, a minha intenção pouco importa.
Você faz o mal a alguém e depois você vem dizer, mas eu fiz com boa intenção. Mas você fez mal. O teu ato foi mal, muitas vezes, e a consequência foi péssima. Ah, mas a minha intenção. Então procura a tua boa intenção ser governada pela vontade de Deus. Porque é uma ilusão achar que as boas intenções elas vão simplesmente dar em bons atos. Não vão. O que acontece é que as boas intenções não governadas pela verdade, como disse aqui o texto, elas nada mais são do que a ternura do diabo, ou seja, é o prazer do diabo. É ver você cheio de boa intenção fazendo o que não deve. Cheio de boa intenção, mas fazendo o que não deve. E o texto termina assim no verso 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. A rebelião não é o pecado de idolatria. É como. Mas é muito semelhante. O que é que um feiticeiro faz? Um feiticeiro, ele cria uma religião no seu coração, no coração do homem. E ele coloca nessa religião o próprio homem. O objetivo é o homem, não é relacionamento com Deus. É o homem buscando as suas próprias vantagens. O que é que faz alguém que é rebelde? Ele tira a vontade de Deus e coloca a dele. Ora, não é praticamente a mesma coisa? Cuidado com a rebeldia. O pecado é um problema, é verdade. Mas o pecado foi levado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem uma coisa que não foi: a obstinação. O sujeito que se deixa enredar no pecado de uma maneira tal que ele passa a chamar o que é mal de bom e o que é bom de mal, chega nesse ponto aqui. Ele vira como que um feiticeiro. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E é exatamente o oposto de Cristo. Saul disse: eu cumpri toda a vontade do Senhor. Isso não era verdade. Mas Cristo, quando estava na cruz, ele disse: está consumado. Eu consumei toda a vontade de Deus. Por isso, depois da cruz do Calvário, ele ressurreta ao terceiro dia, se assenta ao lado do Pai para reinar, não de acordo com os pensamentos mundanos, mas de acordo com a vontade do Pai. Saul, irmãos, é um rei que nós devemos olhar e dizer: se o nosso coração permanecer ouvindo as palavras do mundo, a gente vai ter o mesmo destino de Saul. Mas se nós tivermos um coração submisso a Cristo, nós estaremos sendo reinados por um Deus bondoso e misericordioso, que perdoará os nossos pecados. Para finalizarmos, irmãos, cuide, em primeiro lugar, de entender de onde procedem as tuas ações. Porque eu ajo como eu ajo. Porque eu reajo do jeito que eu reajo. Investigue isso. Hoje vocês têm tempo, hoje à tarde. Hoje à tarde é um dia mais tranquilo para todos nós. Nesses momentos mais difíceis que vocês passam, pense aí, por que eu agi? Não é o outro, não é como fulana, não, como eu agi. Por que eu fiz isso? Aí eu vou chegar ali no cerne da questão. Depois vocês vão dizer: quem são as pessoas que me influenciam a agir como eu agi? Eu vou me apartar delas. Eu vou me afastar delas. Porque isso aqui vai me levar para o inferno. Ter boa intenção, irmãos, é só o começo. Mas se a boa intenção ela não for regulada por uma busca incessante pela verdade, essa boa intenção nada mais é do que um artifício de Satanás. Matthew Henry diz assim:
uma boa intenção não justificará uma má ação. Uma boa intenção não vai justificar as tuas más ações. Peça a Deus que investigue o teu coração, que te ajude nesse exercício, para que, como Cristo, consumemos a vontade de Deus e não a nossa. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, pela tua misericórdia e pelo teu amor sobre nós. Nós somos filhos rebeldes, mas não queremos ser obstinados. Não queremos viver no pecado, Senhor. Arranca do nosso coração aquilo que não te agrada. Arranca do nosso coração as inclinações maldosas que parecem até ser boas. Nos ajuda a enxergar o mundo como o Senhor e abandonar a marca terrível de Satanás sobre nós, que teima em nos fazer agir como ele. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, é a nossa oração em Cristo. Amém. Fiquemos de